Em 2022, o mercado fonográfico brasileiro registrou uma alta de 15,4% em arrecadações comparado ao ano anterior, cerca de 2,5 bilhões de reais. O balanço é da ProMúsica Brasil Produtores Fonográficos Associados. O resultado equivale a quase o dobro do obtido nos últimos 4 anos. E a variedade de fones de ouvido é significativa para agradar a todos os perfis de clientes. A gente tem hoje disponível no mercado fone de ouvido com fio e sem fio, o fone com abafador e sem abafador. O fone com abafador, o pessoal que gosta de academia utiliza mais pela questão do barulho. Agora, fone sem fio, o pessoal usa mais no dia a dia, e tem também o fone com fio, o pessoal que gosta mais de jogos, o pessoal que não quer depender tanto da bateria do fone sem fio especificamente, gosta de utilizar esse tipo de fone porque ele não tem a dependência da bateria e não tem um delay do áudio. Então o áudio é mais clean, é um áudio mais confiável. Em Patos de Minas, a demanda por fones também é grande, por isso o estoque do produto é sempre abastecido. Tem aumentado bastante, tanto que a gente tem que ficar renovando o estoque quase todo mês para não ficar sem produto, para atender a demanda. Porque se a gente fica sem produtos para revender, a gente acaba que não consegue suprir essa demanda que está tendo e que está muito alta. Entretanto, vale lembrar que o uso excessivo do fone, principalmente em volumes mais altos e por longo tempo, pode trazer prejuízos à saúde, como a surdez, labirintite e até infecções pelo uso sem higienização. Quanto mais novo, menos proteção natural o cérebro da gente tem. Então, a exposição, ela também tem uma relação com o tamanho do conduto. Então, uma criança tem um conduto menor, um adulto tem um conduto maior, e, obviamente, uma criança usar um fone de inserção, ou mesmo que seja um fone de concha, o risco para ela é maior. E essa questão de usar o fone, da gente não ter higiene com ele, pode causar infecções, porque a gente causa um abafamento do conduto, o ouvido da gente é aberto para ser ventilado. Quando a gente fecha com o fone, a gente cria um ambiente para a proliferação de fungos, de bactérias, que causam infecção de ouvido. Alguns sinais podem ser observados no corpo quando a audição começa a ser afetada pelo uso excessivo de fones. A gente tem como prenúncio de que existe uma alteração auditiva sinais que eu acho que a gente poderia relatar. Sensação de que o ouvido dói quando você tira o fone de ouvido, sensação de que você tem algum tipo de barulho quando você não está usando o fone de ouvido, que é o que a gente chama de zumbido, que pode ser às vezes relatado como um apito, um chiado, um ruído que o seu corpo produz, que é dentro do ouvido, que é um prenúncio de que a gente pode ter uma alteração auditiva. E uma orientação é atentar-se à origem do fone para saber se ele já foi testado, a praticidade para higienizar e, obviamente, o volume adequado de uso para evitar danos à saúde auditiva. Com relação a selo do Inmetro, a exigência de ter um selo do Inmetro é porque ele tem controle de intensidade. Todo fone que tem a etiqueta do Inmetro quer dizer que foi testado e ele não vai passar de um limite prejudicial. Escolha de fones que são fáceis de serem higienizados, como a gente falou, e obviamente essa questão, as duas coisas, higienização e intensidade. Qual o volume ideal de um fone de ouvido? Eu sempre ressalto, o volume ideal é aquele que você consegue ouvir a voz de uma pessoa que está falando com você.